Boa noite. Vamos à nossa primeira aula. Espero que meus gatos deixem nós fazermos a aula sem que aconteça alguma coisa. Hoje eu vim falar sobre jejum, o que significa a palavra jejum intermitente, o que significa a palavra protocolo e, por último, o que significa janela de alimentação e também darei alguns exemplos de protocolos, os mais comuns, certo? Então vamos lá. Angélica, o que significa a palavra jejum? Simples, né? Jejum quer dizer não comer. Então, seria o tempo que eu estarei em privação. Essa privação ou abstenção de alimentos ou de água, ela pode ser total ou parcial. Nós aqui vamos falar de jejum intermitente, então estaremos falando de abstenção parcial. Então, tudo bem. É parcial por quê, Angélica? Porque é intermitente. Jejum intermitente. O que quer dizer a palavra intermitente? A palavra intermitente quer dizer intervalo. Não poderia falar que é um jejum intervalo, né? Ia ficar muito feio. Então ficou, e nem jejum intervalado, né? Ia ficar muito chato. Então ficou jejum intermitente. Jejum intermitente quer dizer que eu estarei fazendo uma privação de alimentos ou água que seja e estarei dando um intervalo de algum tempo, no caso 6, 8 horas, 12 horas, certo? Certo. Então tá. E como chama esse intervalo, Angélica? Esse intervalo chama o que muitas pessoas não sabem e tem bastante dúvida. Chama janelas de alimentação, certo? Então, toda vez que eu fizer um jejum, que eu me privar de alimentos, eu não vou comer, certo? E toda vez que eu abrir o intervalo, esse intervalo vai ser o quê? Uma janela de alimentação, certo? Certo. Então, para a gente entender melhor o que exatamente é um jejum intermitente, e por que as pessoas dizem assim, ó, protocolo de jejum intermitente, né? Aí eles colocam lá um número assim, por exemplo, ó, 16/8. Aí a pessoa fica perdidinha, fala, meu Deus, o que é 16/8, né? Protocolo é uma palavra que significa regra. Então, o jejum intermitente tem regras. O intermitente tem regras, eu não tenho. Quando eu trabalho no meu grupo de desafio, eu não coloco esse tipo de regras. Por quê? Porque eu acredito que nós devamos pegar o jejum e colocar para a nossa rotina e não o contrário. Porque se eu fizer alguma coisa que seja muito difícil e que eu tenha que mudar a minha rotina para que eu faça, automaticamente não vou conseguir levar isso por muito tempo. Então, assim, o princípio básico no meu desafio é justamente isso, é mostrar que nós podemos pegar o jejum intermitente e conseguir montar protocolos que sejam de acordo com a rotina de cada um, certo? Certo. Então, vamos dizer, Angélica, 16/8, o que significa isso? É muito simples. Significa isso aqui, ó. Isso aqui, se você tiver isso aqui na cabeça, você consegue decifrar qualquer um desses protocolos. Então, vamos lá. Jejum. O que eu falei que é jejum mesmo? É o tempo que a gente fica sem comer. Aqui no caso, eu vou ficar quantas horas sem comer? 16 horas, certo? Certo. Barra. O que é intermitente, Angélica? É intervalo. Então, o jejum
intermitente com o protocolo 16/8, ele quer dizer que eu farei 16 horas de abstenção de comida em 8 horas, que é o intervalo, que a gente chama de janela de alimentação, tá do lado de cá. Quando você olha isso, você consegue olhar para todos os protocolos e decifrar cada um deles, porque muitas pessoas não têm a noção do que significa o 16/8, o 18/6, o 20/4, o 24. O 24 é uma refeição apenas, então eu costumo dizer para as minhas meninas no meu grupo que o 24, que também é chamado de 23/01, eu prefiro colocar ele como 24/00. Por quê? É uma refeição apenas naquele dia, e aí nesse dia você vai fazer o quê? Abriu, fechou. Comeu, fechou. Angélica, eu comi em meia hora, por exemplo. Olha lá, vamos dar um exemplo aqui, que também é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Angélica, eu almocei meio-dia. Esse meio-dia tá feio, né? Eu almocei meio-dia. E aí, o que aconteceu? Eu terminei de almoçar, era 12h45, certo? Certo. Eu vou contar o meu 24 horas do meio-dia ou do 12h45? Não, você vai contar ele do meio-dia. Por quê? Porque se você for contar ele do 12h45, um exemplo, amanhã você já vai ter que fazer outro protocolo, vamos supor que você faça qualquer protocolo, vai jogar mais 45 minutos. Daqui a pouco você vai fazer outro de 24, quando vê você está aumentando o tempo, esquece, tá? Meio-dia você abre, come e já fecha, por isso que eu sempre coloco 00, tá? Comeu, fechou. Não importa se você comeu em 10 minutos, em 15 minutos, 45 ou 1 hora. Meio-dia é meio-dia. De hoje para amanhã, ele vai ser sempre meio-dia. Certo? Esse aí é o nosso protocolo de 24 horas. Então, eu acredito que fazendo assim, é mais simples a pessoa entender o que são os protocolos. Existem vários protocolos. Como eu disse, protocolos são regras, certo? Existem várias regras, eu sempre trabalho na exceção, mas é isso. E todos os protocolos, eles vão em cima de 24 horas, que é o que tem o nosso dia, certo? O nosso dia tem 24 horas. Então, ele começa lá, ó, pode ser 12/12. Bom, 12/12 qualquer pessoa faz, porque se eu dormir, se eu comer a última refeição 8 horas da noite e no outro dia tomei café da manhã às 8, pronto, já fiz 12/12, certo? Depois de 12/12, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um 14 horas. Ah, Angélica, 14? É, 14. Posso fazer, por que não? Posso fazer 16? Posso fazer 16 também. 16/8, é bem comum aqui. Posso fazer 18/6? Posso. Posso fazer 24? Lembra o 24? É o quê? 00? Posso. Aí, passou de 24, até 24 é um protocolo ali suave, né? Qualquer pessoa faz, basicão, vamos que vamos. Aí passou do 24, começam os protocolos maiores. Depois vem o quê? 36. Na regra do jejum, o 36 é por 12. E aí depois do 36 vem o quê? 48/12. E depois vem 72 bom, aí você vai ver o quanto você vai ser esse por aqui. Basicamente pode ser por 12. A única janela que eu faço 12, e na realidade 72 horas, eu só fiz até hoje na minha vida 3 vezes, então eu só usei 12 para as 3 vezes que eu fiz 72, certo? Eu não passo, Angélica, não passo as minhas janelas de 6 horas. Por que, Angélica, você não passa a sua janela de 6 horas? Porque, basicamente, se eu comer 2 refeições, eu não vou comer uma refeição agora e uma refeição daqui quase 8 horas. Então, para mim, é totalmente inviável eu ficar com uma janela aberta de 8 ou muito menos de 12 horas. Eu, particularmente, não consumo 3 refeições. Eu não faço 3 refeições ao dia. Eu faço 2 boas refeições e faço em 6 horas. Então, assim, esse é o jeito que eu trabalho. Angélica, você trabalha dentro da regra do jejum? Não, eu não trabalho, tá? O meu
jeito de trabalhar é diferente, sempre foi, desde o início do processo, e é assim que eu vou continuar indo, porque até hoje eu estou no processo. Então é isso. Hoje a gente aprendeu o quê? O que é jejum intermitente, certo? O que são os protocolos, certo? Foi o que a gente aprendeu. E o que mais que nós aprendemos? Janela de alimentação, certo? Então, janela de alimentação é o que, Angélica? São os intervalos do jejum. E os protocolos são o que, Angélica? As regras ditas e escritas para que o jejum tenha algum parâmetro para que as pessoas possam seguir. É isso. A aula de hoje é assim bem simples, bem clara e bem objetiva. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo é assim caseiro mesmo, tá? Porque é o jeito que eu gosto de trabalhar.